Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos para mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba, chegando à finalização da luta de Tanjiro e Tomioka versus Akaza. No finzinho do vídeo passado, a gente basicamente viu de que o Tanjiro havia conseguido cortar a cabeça do Akaza, mas isso ainda não é o fim. Só que antes de realmente começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. E então, bora para o vídeo. O Akaza, que basicamente teve ali no finzinho ali do capítulo passado, que o último que eu terminei falando, havia tido a sua cabeça cortada pelo Tanjiro e ele nunca imaginou que alguém seria capaz disso. Ele que é o Lua Superior de número 3, que durante séculos e séculos nenhum ser humano conseguiu chegar ao nível dele, muito mais aí alguém sem ter sequer um espírito de batalha. Porque ele vê de que o Tanjiro é como se fosse uma planta. Até mesmo, por exemplo, bebês emitem, por mais que seja fraco, eles emitem um espírito de batalha. Mas o Tanjiro, ele simplesmente conseguiu suprimir todo o seu espírito. E a bússola dele, essa bússola que detecta a determinação, a força de vontade do seu inimigo, fica completamente inútil diante do Tanjiro. Só que para ele isso ainda assim não é um problema. No campo de batalha ele sabe de que ele terá de enfrentar muitas situações inesperadas, então ele vai tentar lidar com esses imprevistos. Mas ele reconhece de que no fim das contas isso não vai ser bem o que ele imaginava. O Tanjiro conseguiu superar todas as expectativas dele. Nessa breve luta, ele já conseguiu e muito extrapolar os seus limites. Ele entendeu algo na velocidade absurda e depois simplesmente conseguiu replicar isso para tentar ali matar o Akaza. O Akaza que basicamente vê de que os olhos do Tanjiro basicamente não expressam nem medo nem raiva. Ele basicamente percebe de que o Tanjiro chegou no estado que o Akaza tanto queria, o território supremo que ele sempre almejou, mas ele nunca conseguiu nada além do simples estado de abnegação. E ele então até percebe de que já deveria ter alcançado isso e não vai desistir dessa sua luta contra o Tanjiro. Ele simplesmente ainda tentando colocar a sua cabeça de volta no lugar e forçar uma regeneração, acaba ali surpreendendo todo mundo, só que o Tomioka basicamente arremessando o que sobrou da sua katana quebrada, arremessa na direção da cabeça do Akaza, simplesmente então jogando-a no chão. E ele basicamente percebe a sua determinação sendo completamente destruída. Ele que sempre queria ficar mais e mais e cada vez mais forte. Mas o Tanjiro então percebe de que a cabeça do Akaza está completamente desintegrada agora. E no fim das contas eles teoricamente teriam ganhado, mas não vai ser bem assim. O Tanjiro, que por sua vez já está completamente exausto da luta, se vê completamente surpreso com o Akaza que ainda não morreu. O corpo do Akaza simplesmente começa a forçar uma regeneração, conseguindo curar ali a ferida da cabeça arrancada. Ele estanca completamente o sangramento para conseguir ainda assim se manter de pé e lutar. O Akaza então avança numa velocidade absurda na direção do Tanjiro, que consegue desviar do golpe nas últimas. E ele percebe de que o Akaza ainda, por mais que tenha perdido a sua cabeça, ficou num nível de poder ainda maior. E o problema é agora de que o Tanjiro já está completamente enfraquecido com o uso da respiração do sol. Ele basicamente até também recebe um chute violento pra caramba do Akaza, que basicamente acerta as suas costelas. Ele é mandado ali contra uma parede, estando com a boa parte dos ossos dele completamente quebrados. E ele vê de que o Akaza não morreu, mesmo após
ter sua cabeça cortada. E ele então até pensa de que possa ser alguma condição especial ali, de que tem alguma outra forma de derrotar o Akaza. Só que na verdade não é nada disso. Porque ele basicamente está tentando se tornar uma outra coisa. Ele está tentando superar uma das maiores fraquezas dos Onis. Assim como, por exemplo, o próprio Muzan. O Muzan que tentou superar suas fraquezas, de ter a cabeça cortada, ele ainda assim conseguiria se regenerar. Então o Akaza, tal qual o Muzan, também está tentando fazer isso. O Tomioka, que enquanto isso basicamente tenta ali até salvar o Tanjiro, porque o Akaza simplesmente iria esmagá-lo ali com outro golpe. Ele consegue fazer alguns cortes ali no Akaza, só que ainda assim ele é quase que completamente inútil. E o Tomioka vai ficando cada vez mais e mais esgotado por conta de um uso absurdo das suas respirações da água, fora também o desgaste gerado pela marca do caçador de Oni. Só que ele ainda assim, enquanto estiver vivo, irá então tentar fazer alguma coisa para proteger ali o Tanjiro. Se ele quiser ir atrás do Tanjiro, vai ter que passar por cima do Tomioka. O Akaza que basicamente começa a se lembrar de umas frases de alguém de extrema importância para ele, que fala sobre um espírito indomável, um que nunca se dobra, não importa o obstáculo. Não somos samurais e não temos katanas, mas brandimos espadas nos nossos corações. Ele simplesmente lembra de que o seu mestre, na época que ele era ainda um humano, falava isso, e é simplesmente aí quando o Akaza começa a ter um grande conflito entre seu lado Oni e a humanidade que ainda resta dentro dele. Simplesmente aparece uma garota agarrando o braço dele, chamando de Hakuji, que é simplesmente o nome do Akaza quando ele ainda era um humano. O Tanjiro, que está basicamente inconsciente, e o Tomioka vendo de que terá que protegê-lo da mesma forma que ele protegeu o Tomioka. Ele não se considera ali um grande caçador de Onis, porque no fim das contas ele não conseguiu passar na prova por conta própria. Ele só chegou ali a ser o único a sobreviver, basicamente por conta do Sabito, que era ali o melhor amigo dele, o cara que ao lado ali, ele e o Tomioka eram um dos dois maiores discípulos do Urokodaki, e no fim das contas ele acabou morrendo para que o Tomioka sobrevivesse. Enquanto isso, a gente basicamente vê o Akaza tentando descobrir quem é essa garota que simplesmente está agarrando a Sumo, pedindo para que ela solte-a. Só que ela não vai fazer isso. Ela então pede para que ele vá para o outro mundo com ela. E ele então vê de que ele tem que matar pessoas. Só que é algo que ele começa a se questionar de por qual motivo ele tem que ficar mais forte. Ele fala que quer matar qualquer um que vier no meio do seu caminho, só que no fim das contas ele não tinha uma grande ambição. Não agora como Oni, mas sim quando ele era humano, ele tinha sim uma grande ambição, que foi simplesmente comprar os remédios para o seu pai. O pai do Akaza, a gente voltando basicamente para ver o passado dele, era alguém extremamente doente. E ele basicamente trabalhava, ele roubava, na verdade, o trabalho dele era basicamente de um ladrão. Ele roubava carteiras para conseguir reunir dinheiro para o seu pai. E mesmo que ele tivesse que fazer isso, mesmo que ele apanhasse, levasse uma surra, mesmo que ele fosse preso, açoitado e torturado, ele iria continuar fazendo tudo que era necessário ali para ajudar o seu pai. E até ali ele tinha várias e várias linhas tatuadas mostrando quão perigoso era, em nível de ser um bandido extremamente perigoso, sendo que ele ainda era um jovem ali de mais ou menos uns 15, 16 anos. Só que ele, por mais que levasse uma surra absurda, ainda assim não desistiria. E ele era basicamente tido como uma criança demônio, e ele iria continuar. A determinação dele é algo que sempre foi gigantesca.
Só que no fim das contas, o pai dele, vendo ali o quanto ele sofria para basicamente tentar sustentá-lo, acabou tirando a sua própria vida para que o seu filho pudesse ter uma vida digna. Ao menos era isso que ele achava. O Akaza basicamente acaba descobrindo que o seu pai se suicidou basicamente para que o seu filho, né, o próprio Akaza, o Hakuji, como era o nome dele aí na época, pudesse ter uma boa vida. E ele basicamente até manda uma carta onde ele se desculpa por ser um incômodo. Só que o Akaza ele simplesmente começa a se questionar e questionar a própria sociedade sobre os pobres nunca poderem serem felizes. Ele basicamente cria um ódio absurdo pelo mundo, enquanto ele simplesmente vai espancando geral no meio da cidade para descontar essa raiva absurda que ele tá sentindo em alguém. E ele quer que todo mundo se exploda basicamente por eles terem vivido como lixo. E ele agora ali até tentando entender por que o seu pai se considerava um incômodo. Porque o Hakuji nunca achou que o seu pai fosse alguém assim. E ele, mesmo que sofresse, mesmo que apanhasse, mesmo que fosse espancado, ele iria ali continuar lutando, ele iria suportar tudo e qualquer coisa para o bem do seu pai. Por mais ali que o seu pai tivesse numa situação cada vez pior, ele iria continuar se esforçando cada vez mais. Ele queria ali dar uma vida mais digna ao seu pai. E ele começa até a se questionar por que o seu pai simplesmente se matou. Por que ele faria isso para o bem do próprio Hakuji? Ele que simplesmente começa então a matar geral no meio da cidade, quando simplesmente surge ali um outro homem, que é o mesmo que estava aparecendo ali nas visões do Akaza, que simplesmente fica impressionado ali com o jovem ter acabado com vários e vários homens adultos extremamente fortes. Ele foi até aí achando de que uma criança estava levando a surra, mas é o completo oposto. Era o Akaza ainda jovenzinho que estava espancando todo mundo, e ele vendo ali de que ele é alguém extremamente forte, tendo bons músculos, simplesmente acaba até ali convidando ele para se tornar o seu discípulo e ser o seu discípulo para entrar no seu dojo. E o Akaza começa a entender de que essa, no fim das contas, são as suas memórias. E ele até tenta ir contra esse senhor, só que no fim das contas ele leva uma verdadeira surra e no fim acaba por se tornar então o discípulo desse cara, ele que basicamente leva ele para o seu dojo, e não tem perigo algum em confiar no Akaza, né, no Hakuji na época, porque por mais que ele seja ali um bandido, ele levou uma surra, então ele não consegue imaginar ele tentando qualquer coisa, e é por isso que ele basicamente confia até ali a sua filha, os cuidados da sua filha ao Hakuji, ela que basicamente tem um estado extremamente crítico de saúde, e ela basicamente então fica ali sozinha em casa porque o pai tem que trabalhar para conseguir sustentar a família. É só ele, a filha, a sua mulher tirou a sua vida por não aguentar ver a sua filha naquele estado. Então o Hakuji basicamente acaba sendo levado até a filha desse cara que se tornaria o seu mestre, e essa garota seria alguém extremamente importante para ele. Na verdade, toda essa família. E ele então começa a entender o porquê ali dele ter uma certa raiva do Tanjiro. O Tanjiro é alguém que lembra absurdamente o passado do próprio Akaza. Um passado que ele simplesmente preferia ter escolhido. E é então que ele simplesmente conhece a Kouyuki, que é simplesmente a filha ali do sensei dele. E no fim das contas ele achando, né, o Akaza achando que esse seu passado era algo completamente sem valor. No fim das contas não é bem assim. A Koyuki, que por mais que estivesse num estado de saúde bem crítico, ela ainda assim se importava muito mais com os outros até do que consigo mesma. Ela vendo o quão espancado tá ali o Hakuji, e no fim das contas ele entende, o Akaza entende o porquê dele
tanto querer se esforçar para proteger aquele que seria ali meio que o seu novo pai e também a garota a quem ele mais amou. A sua vida, que era agora algo completamente sem valor, passou a ter sentido por causa dessas pessoas. Só que se o Akaza se tornou um Oni completamente sanguinário e violento, é óbvio de que no fim das contas ele infelizmente não teve ali como humano um final tão feliz. Ele, por já ter então cuidado há um bom tempo do seu pai, ele já sabia um pouco ali como cuidar da Koyuki, mas ele até ali começava a se questionar de por que as pessoas doentes sempre se culpam. Porque sendo que no fim das contas elas são as verdadeiras vítimas, elas que têm uma tosse absurda, elas que em alguns momentos cospem sangue, elas que são aqueles que mais sofrem, não tem por que eles se culparem. Mas eles se culpam porque eles não podem fazer nada. Porque eles veem as outras pessoas tratando eles basicamente como se fosse quase que um fardo. Eles se veem como um fardo sendo cuidado por outras pessoas que se esforçam pra caramba e os doentes não podem fazer muita coisa. E no fim das contas a Koyuki, ela era alguém que estava doente há um bom tempo. O estado de saúde dela era alguém bem crítico, e no fim das contas ele cuidou dela por um bom tempo. Ele dava água, dava ali comida, ele trocava ali os panos molhados que ele colocava ali, as toalhas molhadas que ele colocava na testa dela para ver se a temperatura dela baixava. Ele passou basicamente a noite inteira em claro cuidando dela. Ele já estava acostumado a fazer isso por conta do seu pai, mas ela ainda assim acaba se sentindo um pouco culpada, porque no fim das contas ele ainda é uma criança. Ele deveria, na verdade, se divertir. E, por exemplo, ela descobre que vai ter um festival de fogos de artifício e fala para ele ir. Só que ele simplesmente se recusa. Ele sempre fala de que vai ter um dia, vai ter um outro dia, tem um ano que vem, tem o próximo ano, e assim sucessivamente, ele querendo então basicamente ir com ela para que ela possa ver basicamente esse festival de fogos de artifício. E ele até ali acaba que tendo um único incômodo quando cuidava dela, era o fato de que ela começava do nada simplesmente chorar, basicamente porque ela se via só como um fardo. Mas ele no fim das contas não via ela nem um pouco assim. O pai dela, que ele acabou então ganhando um dojo basicamente depois de ter salvo um senhor que era alguém extremamente rico. Esse senhor, vendo ali a força absurda do cara, simplesmente deu a ele um pequeno pedaço de terra onde lá ele conseguiu então o seu dojo. E ele basicamente acabou ali arrumando de certa forma briga com um outro dojo, porque simplesmente era uma terra já cobiçada por eles. E acaba nessa rivalidade entre dojos indo trazer um baita do problema pro decorrer da trama. E é basicamente por isso que o dojo de Soryu, o dojo do mestre do Akaza, nunca teve nenhum discípulo, mas ainda assim ele acabou ganhando nesse meio tempo a sua família. O Akaza então acabou depois de 3 anos fazendo 18 anos, ele já se tornando maior de idade, mas ele ainda assim continuou a cuidar da Koyuki. E ela estava então começando a viver de fato de uma forma um pouco mais saudável, ela estava ficando cada vez mais saudável. E é basicamente vendo isso, então, de que o sensei do Hakuji simplesmente decide dar a ele o seu dojo para que ele possa, então, tocar a sua vida ao futuro ao lado, não só ali tendo o dojo, como também tendo a mão da Koyuki, porque ela basicamente gosta do Hakuji. Ele até fica um pouco surpreso com isso, mas ele não nega de que tem sentimentos por ela. E por mais que ele ali se sentisse alguém completamente horrível, ele nunca pensava de que iria ter ali um futuro digno. Ele basicamente tem várias tatuagens de um criminoso, mas ela nunca pensou aí como ele sendo alguém ruim. Ele sempre estava aí disposto, deixando tudo que ele poderia fazer de bom de lado para cuidar dela. E ela basicamente
passa a amar ele por isso. E esse seria o futuro que o pai do Hakuji tanto queria que o seu filho tivesse. E no fim das contas, ele se vê estando feliz, vivendo um sonho. Só que infelizmente ele acaba tendo que acordar para a realidade. Porque basicamente todos eles acabam sendo mortos, envenenados pelo dojo rival do dojo do sensei do Hakuji. O Akaza ali, o Hakuji, né, na época que ele basicamente ainda era humano, ele basicamente fez uma viagem um pouco ali para uma cidade meio distante para ir até o templo em que estava o túmulo do seu pai, para basicamente contar ali como estava a sua vida. E quando ele volta, ele já sentiu a sensação estranha de que algo de ruim havia acontecido. Aquele embrulho no estômago que ele sabia de o que tinha acontecido era algo de muito ruim, e de fato era. O poço que abastecia a água do dojo foi completamente envenenado e no fim das contas a gente viu ali a morte do pai da Koyuki e da própria Koyuki, que foram simplesmente envenenados pelo rival, pelo dojo rival, que basicamente tinha uma raiva absurda pelo dojo de Soryu. E basicamente nisso, nessa raiva absurda do Akaza de nunca ter podido fazer nada, de tudo no fim das contas não terem passado de meras palavras, de meras promessas baratas, ele simplesmente foi para massacrar geral. Mas ele simplesmente começa a se lembrar ali de que ele tinha feito uma promessa a Koyuki, mas no fim das contas acabou por não conseguir ali cumprir essa promessa que ele fez a ela. A Koyuki até questiona ali ao Hakuji se ele realmente quer estar ao lado dela, porque ela se lembra que quando eles eram crianças ele falou de que sempre iria haver um próximo ano para eles poderem ver ali os fogos de artifício. Só que no fim das contas, por mais que ele falasse isso, por mais que ele sempre tentasse encorajar ela, ela nunca conseguiria ter tanta esperança de que iria ter mais um ano de vida. A sua situação de saúde era algo extremamente delicado, mas graças a ele ela conseguiu ali ter esperança, ela ficou feliz por ele sempre ter essa esperança. Ela gostou de estar ali mais próximo a ele. E no fim das contas é basicamente por isso que ela começou a criar esses sentimentos por ele. Mas ela ainda assim não conseguiria imaginar um futuro onde ela poderia estar ao lado dele. E ela não queria fazer ele triste. Ela até sabe de que, por exemplo, a sua mãe se matou por simplesmente não conseguir aguentar todo esse fardo de cuidar da sua filha, por ela estar extremamente doente. Então ela também até percebe de que o seu pai, por mais que sempre pareça alguém extremamente alegre, ele lá no fundo ainda tá com aquela tristeza. É algo que nem sempre dá para esconder. E ela não quer trazer nada de ruim ali para o seu amado, ela não quer machucar ele. E ela até fica feliz de fato por ele trazer esperanças para ela, mas ela que não quer acabar com as esperanças dele. E ela até ali vê o quão incrível ele é, então até questiona se ele quer então ser o seu marido. E eles, enfim, podendo até ver os fogos de artifício ali ao fundo, ele basicamente aceita, dizendo de que vai ficar mais forte do que qualquer um para protegê-la. E é basicamente essa que era a determinação do Akaza. Ele queria ficar cada vez mais e mais forte para proteger ela, mas no fim das contas ele infelizmente não pôde. E até aí contam alguns relatórios que foram feitos ali no dojo, de que o Akaza sozinho, na época que ele ainda era humano, por incrível que pareça, ele sozinho massacrou os 67 membros do dojo inimigo sozinho, só com as suas mãos nuas. Então o cara, ainda mesmo sendo humano, era um monstro. E é isso daí que atrai o Muzan. O Muzan, descobrindo sobre toda essa matança, toda essa chuva de sangue, ele basicamente achava de que era um demônio extremamente poderoso, mas no fim das contas ele fica meio decepcionado por simplesmente perceber que não se passava de um mero humano.
O Hakuji até pede ali para que o Muzan saia da sua frente ou ele irá ter que aprender uma lição. Só que o Muzan, sem pensar duas vezes, simplesmente finca ali as suas unhas na cara do Hakuji para dar o seu sangue para ele. E é aí que basicamente surge a ideia do Muzan de criar ali os 12 Kizuki, os demônios mais fortes de todo. E ele simplesmente espera que o Hakuji aguentasse essa quantidade absurda de sangue que ele está dando para ele. E o Akaza basicamente sendo criado nisso, ele simplesmente perde boa parte das suas memórias, mas essa vontade dele de ficar mais forte acaba sendo passada para essa meio que sua nova personalidade, só que ele se esquece do porquê dele querer ser tão forte assim. Ele no fim das contas acabou matando ainda mais gente inocente com essas suas mãos. Ele sujou as suas mãos mais uma vez de sangue porque queria ser mais forte, só que agora ele já não tinha ali mais um propósito de vida. Ele perdeu as pessoas a quem mais lhe era importante, ele sequer se lembrava. E ele simplesmente não queria mais viver um mundo onde ele não tinha a sua família. E foi simplesmente por isso que ele se tornou um Oni, o atual Lua Superior número 3. O Tanjiro simplesmente então despertando ali, depois de ficar um bom tempo inconsciente, ele percebe de que o Akaza começa a tentar recuperar ali a sua cabeça, se regenerando. Ele até iria tentar partir para cima do Akaza para de fato acabar com ele de vez, só que ele está completamente esgotado. A força do Tanjiro já acabou há um bom tempo e ele basicamente até acaba fazendo com que a espada escorregue das suas mãos, e então acaba sendo que a única escolha é acertar então um soco na cara do Akaza. O Akaza que começa então a se lembrar dos treinamentos com o seu sensei, e ele percebe ali que ele odeia essas pessoas fracas simplesmente por elas serem fracas. Elas no fim das contas acabam matando pessoas inocentes por pura inveja, por puro ódio. São pessoas fracas que roubaram as pessoas mais importantes para ele, e ele sabe de que falta muita paciência para eles simplesmente se entregam completamente ao desespero. E ele basicamente acaba vendo de que não conseguiu concretizar as últimas palavras do seu pai, de que iria de fato ter um futuro feliz. E ele então entende de quem é que ele realmente queria matar. Não é nenhum caçador de Onis, não é ninguém que a gente imagina, é o completo oposto até. O Tanjiro ainda assim, por mais que esteja completamente esgotado, vai até mesmo tentar parar o Akaza com seus próprios punhos, algo que seria quase que impossível, só que o Tomioka, enquanto isso, até tenta avançar para ajudar ele, só que os dois acabam se trombando, quando no fim das contas eles acabam por sorte desviando do ataque do Akaza, só que esse ataque na verdade não era direcionado a nenhum dos dois. O Akaza simplesmente se atacou de propósito. A pessoa a quem ele tanto queria matar na verdade era a si mesmo, para que no fim ele enfim pudesse descansar. O Tanjiro até percebe de que por um breve momento ele sentiu ali uma certa sensação de gratidão vindo do Akaza. Por ele ali, graças ao Tanjiro, ele basicamente se lembrou do quão importante eram as pessoas que ele perdeu. E ele se lembra qual era a sua missão. E ele ainda assim, ele sabe de que ele não quer mais continuar matando pessoas inocentes, mas o sangue inocente do Muzan que está dentro dele vai fazer de tudo para que ele continue a sobreviver. E começa um baita de um confronto aí entre o próprio Akaza, essa parte Oni dele tentando lutar contra o seu lado humano, mas ele já aceitando que ele perdeu. O Tanjiro superou completamente todas as suas expectativas de uma forma justa e magnífica. Então, no fim das contas, não tem mais o que ele fazer. Ele só deve aceitar que acabou. Ele quer ao menos ir para o inferno de forma digna como um homem. E o Tanjiro ele até percebe de que o Akaza começa a andar como se estivesse indo ali até o pós-vida, vendo as pessoas a quem eles são importantes.
Ele então começa a ver o seu pai já falecido há um bom tempo, ele percebendo que o seu pai está bem. E ele até ali, ele fala que tá tudo bem com ele e agradece por todos os esforços do seu filho. Por mais que o Akaza se culpe muito por não ter sido um bom filho, por não ter mudado. Ele não conseguiu viver ali a vida que o seu pai tanto queria. Mas no fim das contas, a mão do sensei do Akaza vem e repousa sobre a sua cabeça, dizendo de que no fim das contas não importa muito o que ele se tornou. Um filho é um filho e um aluno é um aluno. E eles não vão abandonar ele mesmo que ele morra. E eles vão continuar ao lado dele por ele ser alguém importante. Mas ainda assim, o Akaza no fim das contas não vai poder, infelizmente, ir pro céu. É meio óbvio que ele iria pro inferno. Mas ele ao menos fica feliz por isso. Só que o Muzan não. O Muzan nem a pau vai deixar isso. Ele simplesmente começa a fazer o Akaza se lembrar então da sua determinação de querer ficar mais forte para matar. E ele então começa a reviver essa chama que estava ainda adormecida da personalidade do lado Oni do Akaza. Só que ele ainda assim vê a pessoa que mais é importante ali vindo para fazê-lo manter a sua promessa. Ele simplesmente desistiu de ficar mais forte. Ele já fez tudo que tinha e que poderia fazer. A Kouyuki simplesmente surge ali falando de que ele de fato já fez o bastante. De que já está tudo bem. Enquanto ele simplesmente abraça ela não culpa ele por nada que ele fez. Ela sabe de que ele de fato vai ter que pagar pelos pecados dele, com certeza. Mas ela ainda assim consegue perdoar ele, ao menos que ele desista agora, ele aceite que ele errou. E aí assim, de fato, a gente tem o desfecho dessa luta que pra mim foi uma das melhores lutas de todo o mangá. A gente simplesmente vê ali o Akaza voltando a ser humano, pelo menos a sua mente, ele então abraçando ali em espírito a Kouyuki e simplesmente o corpo unido do Akaza é simplesmente desintegrado. E no fim das contas a gente tem a derrota ali durante todo esse arco do Castelo Infinito, confronto final contra o Muzan. A gente tem a derrota do Lua Superior número 3, a primeira derrota ali pro lado do Muzan. Mas ainda assim tem muito mais coisa que vai rolar. Tem várias outras lutas que eu pretendo assim trazer. Mas isso é mais somente, é claro, se vocês quiserem. Só que esse vídeo aqui infelizmente já vai acabando. Só que antes disso eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos do canal. Eu espero ali que vocês queiram mais Kimetsu no Yaiba. Eu trago mais pra você, tem muito mais coisa dessa baita da história. Mas então, falou, valeu e fui!